Amigos do podcast Futebol Inglês, sejam todos bem-vindos. Mais uma edição do nosso programa. Você já está acostumado, você ouve toda semana aqui conosco e entende, conhece, aprende e sabe, fica conhecendo os resultados e muitas histórias interessantes do futebol na Inglaterra, não só da Premier League, mas aqui a gente abrange o futebol inglês no geral. Hoje você está estranhando a minha voz, eu sou o Pedro, participo aqui do podcast sempre com o José na apresentação, inclusive nas últimas semanas fizemos sozinhos, mas hoje o José não pôde participar e eu vou acabar apresentando o programa ao lado de um cara que manja demais de futebol inglês. O Eduardo Werner está conosco hoje no programa. Eduardo, bem-vindo de novo, fazia tempo que a gente não gravava junto. Pois é, né, Pedro? Tudo bem aí? Você que vai apresentar o programa hoje, né? Faz alguns episódios já que eu não venho participando por incompatibilidade em horários, principalmente, mas estamos aqui para mais um episódio. Vai ter tudo sobre o futebol inglês aí das divisões, tanto da Premier League como divisões inferiores, FA Cup, Copa da Liga, tudo e mais um pouco aqui no episódio de hoje. Verdade, hoje está bem completa a nossa pauta e já aproveitar antes, pedir desculpa para os nossos ouvintes. Na semana passada nós não tivemos o podcast porque, como o Eduardo falou, nós somos pessoas também compromissadas com outras coisas e não conseguimos nos reunir para gravar o podcast, mas dessa vez estamos aí firmes e fortes. Vamos começar então, Eduardo, falando da FA Cup, né, que parece que na próxima fase os times da Football League, da quarta divisão para cima, vão entrar. E você tem uma história curiosa sobre isso aí, né, Eduardo? Fala um pouquinho da FA Cup para a gente. Pois é, a FA Cup está rolando há alguns meses já, né? A competição sempre começa logo no comecinho da temporada com os times bem lá amadores, né, na Inglaterra, da 10ª divisão para cima. E agora na próxima rodada, próxima fase, vão entrar os times da 4ª e da 3ª divisão da Inglaterra, né? Depois que vão entrar os times da Premier League Championship. E o curioso aí dessa próxima fase é que aconteceu o sorteio, né, dos confrontos da próxima fase nessa última semana. E o que acontece? O Barry, né, vocês já sabem, clube aí da 3ª divisão da Inglaterra, foi expulso da Football League e, por consequência, também da FA Cup. Então, ficou uma vaga ali em aberto, né, porque o número de times não batia. Então, o que eles fizeram? O que resolveram fazer? O último time que fosse sorteado, entre todos os times participantes aí dessa fase, receberia o que eles chamam de bye, né? Você vai para a próxima fase direto, sem precisar jogar, porque seria o time que enfrentaria, né, o Barry. E o que aconteceu? Quem que foi esse time? O sortudo que conseguiu ir para a próxima fase sem precisar jogar? O Chichester City, o clube pior ranqueado entre todos os que estavam disponíveis aí para a próxima fase da FA Cup. O time da 8ª divisão inglesa já havia jogado 6 fases, né, nessa FA Cup, ia avançando um pouquinho, e chegou longe e foi então sorteado para a próxima fase. Pulou, né, essa próxima fase que ele disputaria. Além de não jogar aí para a próxima fase, também ganhou o prêmio 36 mil libras, que é um prêmio gigantesco, né, para um clube da 8ª divisão inglesa. E o mais legal ainda, eles resolveram doar esse dinheiro para o Barry, né, que precisa de dinheiro para se reconstruir o clube, né? Então uma ação bem legal aí desse time da 8ª divisão inglesa, o Chichester City, que estará aí no sorteio da próxima fase, que a gente espera aí que eles consigam um sorteio bem legal, seja em casa, seja fora, contra um time grande, talvez contra um Sunderland, contra um Portsmouth. Seria um jogo incrível aí para a história desse clube. Verdade, Eduardo, é o futebol fazendo justiça, né? Vamos sortear um time aqui e o último vai passar direto. E aí o pior time foi o que passou direto, o sorteio do futebol ali fazendo a justiça. E o mais legal, como você falou, é um time da 8ª divisão, acredito eu, não deve ter grandes aspirações, inclusive por isso vai doar esse dinheiro, esses 36 mil libras, que é uma baita grana, como você falou, para o time da 8ª divisão, para o Bury, que sim, é um time profissional que está precisando bastante de ajuda. Aí, Eduardo, nesses sorteios que a gente teve, algum confronto a se destacar, algum clássico, alguma rivalidade, ou saiu tudo dentro da normalidade na próxima fase da FA Cup? Bem, apenas clubes participantes aí da 3ª divisão para baixo, né? Então posso citar alguns confrontos talvez mais interessantes, né? Nenhum clássico muito grande, mas posso dizer aí Ipswich Town contra Lincoln City, né? 2 times da 3ª divisão. O Sunderland enfrenta o Gillingham em casa, enquanto que o Portsmouth visita o Harrogate Town, clube da 5ª divisão inglesa. O Bolton Wanderers recebe o Plymouth Argyle.
o Salford City recebe o Burton Albion, alguns dos jogos aí que vão agitar aí a próxima rodada da FA Cup. Boa, e terminada então, falamos da FA Cup, a Football Association Cup, a Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo de todos os tempos. Vamos passar então para a National League, a quinta divisão inglesa, que está tendo algumas mudanças na ponta da tabela, não é, Eduardo? E dessa vez nós tivemos o Bromley goleando o Halifax e assumindo a liderança da competição, não é isso? Exatamente, confronto que definiria aí o líder, né, na tabela, dois clubes que estão lá na ponta de cima da tabela de classificação da quinta divisão inglesa. O Bromley recebeu o Halifax Town, né, e venceu com uma baita goleada, né, de 5-0. Todos os gols foram marcados aí no segundo tempo, potencializados aí por uma expulsão do Halifax, né, aos 25 minutos da segunda etapa. E aí desandou, né, o time do Halifax, os gols aí todos marcados por jogadores diferentes, né? 5 jogadores diferentes do Bromley marcaram. E então, com essa vitória, o Bromley se recuperou da derrota que havia sofrido na rodada anterior contra o Solihull Moors fora de casa e assumiu aí a ponta na tabela de classificação, né? Com 35 pontos conquistados em 18 partidas. Na segunda colocação vem o Yeovil, que também venceu nessa rodada, venceu o Chorley fora de casa, tem um ponto a menos. E na terceira colocação vem o Halifax, que antes liderava o campeonato, e agora com 2 derrotas seguidas, 3 jogos seguidos sem vencer, vai ocupando a terceira colocação com 32 pontos. Exato, Eduardo. E a gente pode falar também um pouquinho do Notts County, que poderia ter entrado na zona de playoffs nessa rodada. O Notts County, que a gente lembra, começou mal a sua caminhada na quinta divisão, mas está se recuperando, vinha de vários jogos aí de invencibilidade, acabou perdendo fora de casa para o Chesterfield por 1-0. Não foi isso que aconteceu lá, Eduardo? Conta para nós aí quem foi o artilheiro solitário dessa partida. Essa partida aí disputada no estádio do Chesterfield, né? E o time da casa venceu por 1-0. O gol do do Gevaro Nepomuceno, aos 27 minutos do primeiro tempo. Placar aí que resultou, igual você disse, no Notts County saindo, né, da zona de classificação dos playoffs, né, foram ultrapassados pelo Torquay United, enquanto que o Chesterfield, lá na parte de baixo da tabela, teve um respiro, né, agora está a 5 pontos de distância da zona do rebaixamento. Os dois clubes que já tiveram, né, na zona de rebaixamento nesse campeonato, mas aí os dois se recuperando. Notts County agora brigando lá na parte de cima da tabela, né, a gente, bem no comecinho do campeonato, eles são bem mal lá na zona, e foram se recuperando de pouquinho em pouquinho, e agora a gente espera, né, que eles vão pelo menos para os playoffs, né, já que várias equipes se classificam, né, são 6 equipes que se classificam para os playoffs. O pessoal aí pede bastante para a gente falar do Notts County e do Chesterfield, 2 equipes bem tradicionais aí da quinta divisão, então esperamos aí que elas continuem com bons resultados aí ao longo da temporada. Verdade, o Chesterfield, que já vem de 3 vitórias consecutivas, está se recuperando bem no campeonato. Então, como o Eduardo falou, o Bromley lidera com 35 pontos, seguido pelo Yeovil, 34, Halifax, 32. Essas 3 equipes subiriam direto. Aí, nos playoffs hoje, Harrogate, 29, Barrow, 28, Woking, 28 também, assim como o Torquay. E aí, o Notts County, o Solihull Moors e o Dagenhead vem aí na beira, vamos dizer assim, com 27 pontos, o Hartlepool, 26. O Dagenhead, que voltou a vencer após 3 partidas, venceu em casa na última rodada o Wrexham, que foi time de playoff na temporada passada, um time galês tradicional, mas que já está afundado na zona de rebaixamento, não vence há 7 partidas, 16 pontos, na antepenúltima posição, situação complicada dos galeses, e a National League, que tem rodada hoje, na terça-feira, que é o dia que nós estamos gravando, né? Você vai estar ouvindo na quarta-feira, já vai estar sabendo do resultado, mas a National League está tendo rodada hoje também. É tradicional as divisões inferiores da Inglaterra terem rodada no meio de semana. Passando então da National League para a League 2, a quarta divisão inglesa, nós temos que falar, Eduardo, do Exeter, que recuperou a ponta vencendo aí um jogo importante, não foi isso? Exatamente, um clássico, né? Exeter City contra Plymouth Argyle, 2 clubes lá do sudoeste da Inglaterra, né? São cidades pertinhas uma das outras, são os dois, um maior rival do outro, né? E o Exeter
venceu por 4-0 em casa, né? Uma baita goleada, 2 gols do Nicholas Law, um de pênalti no primeiro tempo e o último, né? O quarto dos gols. E os outros gols foram marcados por Tom Parks e Randall Williams, fechando aí os 4-0 sobre o Plymouth Argyle. Com esse resultado, o Exeter City, na verdade, fica na segunda colocação, né, na tabela, com 29 pontos. Tem um jogo a menos que o líder, Crewe Alexandra, que tem um ponto a mais, né, tem 30 pontos conquistados. Já o Plymouth Argyle fica na 10ª colocação na tabela, um pouquinho abaixo aí da zona dos playoffs, né, tem 23 pontos conquistados, enquanto que o primeiro time dentro da zona dos playoffs é o Newport County, tem 27 pontos conquistados. Então aí uma importante vitória do Exeter City, que havia perdido 2 partidas seguidas, né? Uma para o Cambridge United, fora de casa, por 4-0, e outra também fora contra o Scunthorpe, 3-1. Então essa vitória em casa, no clássico, contra o Plymouth, por 4-0, né? Certamente deu uma recuperada aí no Exeter City, que vai brigar aí para voltar, né, para a ponta da tabela aí nas próximas rodadas. Isso aí, o Exeter, na verdade, ele tá como virtual líder, vamos chamar assim, né, Eduardo? Você citou bem aí que o Crewe era o líder da competição, teve jogo adiado nessa rodada contra o Forest Green, fora de casa. Então, virtualmente, né, teoricamente, o Exeter é o líder. Mas o Crewe tem 2 jogos a menos, pode se recuperar. O Exeter tem 17 partidas e o Crewe, que é o segundo colocado, hoje com 30 pontos, tem apenas 15 jogos. E aí, na sequência, o Cheltenham é o terceiro colocado, estaria classificado direto hoje, tem 28 pontos. Com os mesmos 28 pontos também o Forest Green, que aí tem um jogo a mais que o Cheltenham. Dá uma bagunça, que agora a gente falou até no episódio passado, né, Eduardo? Começa a chover lá na Inglaterra nesse período de fim de ano, e esses times com menor investimento, muitos gramados não aguentam, né? E aí as partidas acabam sendo adiadas e fica essa bagunça. Tem time com 14 jogos, time com 17, time com 15. Então a gente vai ver bastante isso. Seguindo aqui ainda na zona dos playoffs, o Swindon tem 27 pontos, os mesmos 27 pontos de Bradford e Newport, 2 equipes que perderam na última rodada. Lá na zona de rebaixamento, Eduardo, nós temos um novo lanterninha, que é o Morecambe, acabou perdendo um confronto direto para o Stevenage. Conta pra gente como é que foi o jogo. Pois é, né? Confronto aí dos desesperados, né? Os 2 times que estavam na zona de rebaixamento aí da 4ª divisão. O Stevenage ganhou por 1-0, né? Gol marcado aí já na reta final de jogo, né? Aos 37 minutos do segundo tempo. Gol marcado pelo Scott Cuthbert. Resultado é que colocou o Morecambe na lanterna, né, da competição. São 2 derrotas seguidas para os Shrimps, né, para os Camarões do Morecambe. 4 derrotas nos últimos 5 jogos, uma campanha bem ruim, bem pobre, né, do Morecambe. Apenas 2 vitórias em 16 partidas, mesmo número de vitórias que o Stevenage tem, né, mas eles têm 2 pontos a mais, tem 12 pontos conquistados. Então, confronto aí de desesperados aí na League 2, com vitória do Stevenage em casa. Boa. E aí o Salford City, que é um time aí também bem popular, está na 12ª posição, empatou na rodada pelo placar de 1-1 com o Scunthorpe. E aí, como a gente já sabe, né, na League 2 cai apenas um time essa temporada, cai o último colocado, que é atualmente o Morecambe. Mas o Stevenage, o Scunthorpe e o Walsall também estão lá, assim como o Carlisle, também estão ali na ponta, né? A diferença é de 5 pontos, o Carlisle e o Walsall, que não venceram nas últimas 5 rodadas, o Walsall, inclusive, vem de 5 derrotas consecutivas. Passando, então, a página, vamos para a League One, a 3ª divisão inglesa, que o Bolton não jogou nessa rodada, né, Eduardo? Teve jogo adiado, mas vale a pena a gente citar que na rodada passada, o Bolton venceu fora de casa, conquistou aí pontos preciosos e agora está devendo só 5. O primeiro fora da zona, hoje o MK Dons, tem 13. Dá para chegar, dá para sonhar? Conta dessa vitória do Bolton aí e conta pra gente também que a sua opinião, né, Eduardo? Se dá pro Bolton sonhar e, quem sabe, escapar do rebaixamento. Olha, acho que o primeiro objetivo do Bolton é chegar em pontuação positiva, né? Sair dessa pontuação negativa, no momento tem menos 5 pontos, né? Vale lembrar que o Bolton começou com menos 12 pontos e conquistou a sua primeira vitória, né, no campeonato aí na rodada passada, né? 2-0 sobre o Bristol Rovers fora de casa, gols de Luke Murphy e Daryl Murphy.
Então, no momento aí o Bolton está com menos 5 pontos conquistados, né? Uma vitória, 4 empates e 7 derrotas. Não seria uma campanha tão horrível assim, né? Se pensarmos por tudo que o Bolton passou, mas tem esses 12 pontos de desconto, né? Logo no começo do campeonato. Então, no momento estão a 10 pontos de distância do vice-lanterna, que no caso é o Southend, que tem 5 pontos conquistados. Eu acho que o Bolton vai conseguir, pelo menos, chegar à pontuação positiva, né? Isso com certeza vai conseguir. A equipe vem melhorando de desempenho nas últimas rodadas, e vai lembrar que eles também têm 3 jogos a menos, né, do que seus adversários diretos ali na parte de baixo da tabela. Eu acho que vai ser difícil escapar do rebaixamento, mas acredito que o Bolton vai sim lutar até o fim. Tem capacidade, né? Vem jogando melhor nas últimas rodadas, conquistou essa primeira vitória, que eu acredito que será bem importante para dar confiança aí para a equipe, né? Porque apoio aí da torcida certamente não vai faltar, já que a torcida aí do Bolton vem dando todo o suporte necessário para a equipe, dentro e fora de casa também, para sair dessa situação. Tem bons jogadores o Bolton, e eu concordo com você, Eduardo. Eu acho que nas últimas rodadas a gente vai ver um Bolton aí incomodando para tentar fugir desse rebaixamento. A League One, que nunca é demais lembrar, essa temporada tem apenas 23 equipes e o Bury foi expulso da liga. O líder é o Ipswich, voltou a vencer depois de 2 rodadas, venceu o Southend fora de casa por 3-1 e reassumiu a ponta da tabela. Tem um jogo a menos que o vice-líder, o Wycombe, que também tem 30 pontos. Aí esses 2 times subiriam direto hoje para a Championship. Depois deles ali nós temos o Peterborough United com 28 pontos, Fleetwood com 26, Oxford e Coventry com 25 pontos cada, o Oxford ficando à frente nos critérios de desempate, bem de vitória na rodada, e o Coventry apenas empatou com o Peterborough em 2-2. Um time tradicional que também não está bem, não é, Eduardo? É o Portsmouth. Portsmouth vem tropeçando bastante, nessa rodada voltou a tropeçar e está lá embaixo na tabela, hoje na 16ª colocação, né, Eduardo? O Portsmouth vem decepcionando bastante, né? Principalmente considerando a temporada passada do clube, né? Foi longe aí na temporada, né? Foi até os playoffs, caiu na semifinal, né, para o Sunderland, mas ganhou a EFL Trophy, né, contra o próprio Sunderland lá no Wembley na temporada passada, e agora vem decepcionando bastante, né? No momento apenas 16º colocado, 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, longe aí da zona dos playoffs, está mais perto, inclusive, da zona do rebaixamento, né? Apesar que eu acho que muito difícil, improvável que o Portsmouth lute contra o rebaixamento, né, nessa temporada, mas vem decepcionando. Última rodada empatou apenas em 2-2, né, com o Bristol Rovers, fora de casa, vencia até a reta final de partida e levou empate, inclusive com um gol contra. O gol de empate do Bristol Rovers foi um gol contra do Portsmouth, já nos acréscimos do segundo tempo. Então, pode ser até que uma questão psicológica aí do time, que não consegue se focar até o fim, né, das partidas, já que o Portsmouth vem perdendo pontos importantes aí, tanto dentro como fora de casa, né? Nos últimos 5 jogos venceu apenas 2 vitórias aí contra o Doncaster fora e o Lincoln City em casa, enquanto que vem perdendo outros pontos aí bem importantes. Isso, e a forma do Portsmouth, né, é uma forma, como eu falei, muito irregular. Você falou bem também, Eduardo. Venceu, vem de aí, ó, nos últimos 5 jogos foi vitória, empate, derrota, vitória e empate de novo. São 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Fez 15 gols, mas tomou 14. Então, assim, tudo nivelado, tudo muito equilibrado, mas não é nem de perto o suficiente para o Portsmouth subir. E aí, um time que rivalizou muito com o Portsmouth na temporada passada, e que até tempos atrás, né, também era um dos grandes aí do futebol inglês, o Sunderland também perdeu na rodada, né, Eduardo? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. O Sunderland jogou contra o Shrewsbury fora de casa e perdeu com o gol do Jason Cummings, logo aos 22 minutos, o gol solitário da partida. Lá embaixo a gente já falou do Bolton, e a zona de rebaixamento quem abre é o Wimbledon, tem 12 pontos, seguido pelo Southend City, que agora é o time treinado pelo Sol Campbell, o zagueiro histórico aí do Arsenal e da seleção inglesa, jogou Copa do Mundo, um dos grandes figurões aí do futebol inglês, tem só 5 pontos, o Bolton é o último com menos 5. Eduardo, eu queria que você comentasse essa situação dos rivais, né? O MK Dons não vence mais,
Já são 10 derrotas na competição, nos últimos 5 jogos não venceu, já não vence há muito tempo, tem 13 pontos, e o Wimbledon tem 12, o Wimbledon que estava muito mal, encostou, vinha de 3 vitórias seguidas, apesar da derrota nessa última rodada, derrota para o Burton Albion fora de casa por 1-0, e agora 1 ponto separando os dois rivais aí. Eu acho que, a julgar pela situação do Southend e do Bolton, um dos dois vai pro limão aí, né não? É bem possível, Pedro, né? Os dois rivais aí fazendo uma campanha bem ruim nessa temporada. O MK Dons com 4 vitórias, uma delas foi contra o FC Wimbledon, né? 2-1 no comecinho da temporada, e o Wimbledon 1 ponto atrás. Nas últimas temporadas aí eles vêm meio que alternando, né, de divisão, um sobe e outro cai, ficam até meio que raramente na mesma divisão, e agora parece que não é possível que os dois caiam, né, porque parece que, igual você disse, que o Bolton e o Southend estão destoando um pouquinho para baixo, né, na questão de pontuação, e apenas 3 caem, mas eu acredito que esses dois, sim, pelo jeito, vão sim brigar até o fim contra o rebaixamento, né. Uma equipe que está logo acima ali, que vem desapontando até nas últimas rodadas, é o Tranmere Rovers também, né? Vem decepcionando aí, principalmente nas últimas rodadas. Lincoln City também vem desapontando. Então, acredito que essa última vaga aí no rebaixamento, apesar que a gente falou que o Bolton provavelmente vai brigar para sair dessa zona bem fortemente, né? Vai brigar bastante, mas pelo jeito, uma vaga no rebaixamento vai ficar em aberto, né? E quem sabe sim vai ficar entre MK11 e o Wimbledon, né? Os dois rivais. Aí, tô olhando a tabela aqui enquanto você falava, Eduardo. Eu coloquei que o Bolton ia ameaçar se livrar lá no final, mas do jeito que tem o pessoal pedindo para cair aqui, pode ser até que já pouco depois da metade ali do campeonato o Bolton já esteja incomodando. E aí você tocou num ponto interessante também, né, que o Wimbledon e o MK Dons são rivais, né, já há quase 20 anos, desde o surgimento do MK Dons, mas essas duas equipes têm poucos confrontos históricos entre elas, exatamente por isso, porque sim, nunca estão na mesma divisão, né? Tá sempre um sobe, o outro cai, um sobe, o outro cai, e fica nisso. São rivais que não gostam de se enfrentar, infelizmente. Então, Eduardo, se não tiver mais nada para falar aqui da terceira divisão, a gente vai se promover, vamos ser promovidos agora para a Championship, coisa que o Sunderland e o Portsmouth não conseguem há algum tempo, mas nós vamos conseguir aqui. Vamos passar adiante, subindo de divisão, vamos falar da segunda divisão inglesa, que teve derby no país de Gales. Eu sei que eu sou o cara do futebol galês, mas você também manja demais, e eu queria que você falasse desse jogo aí, Eduardo, esse derby galês, que também não é muito comum acontecer não, mas tá aí, aconteceu, e o Swansea ganhou, não foi isso? Ganhou para se recuperar na tabela, né? Já eram 3 jogos sem vitória, inclusive com derrota aí na última rodada em casa para o Brentford, um 3-0 sofrido aí para o Swansea, e se recuperou do melhor jeito possível, né? Vitória no clássico 1-0 em casa, que botou o Cardiff em uma situação ruim aí, nas últimas rodadas, né? Também não vence há 4 jogos, né? Inclusive essa vitória aí, essa derrota para o Swansea. Antes eram 2 empates aí com o Millwall e Sheffield Wednesday e uma derrota em casa, fora para o West Brom, né? Então, o Swansea se recuperando de uma sequência ruim de resultados e colocando o seu rival em outra sequência ruim de resultados. O Cardiff vem decepcionando, pelo menos na minha opinião, aí no campeonato. No momento está apenas na 14ª colocação na tabela, enquanto que o Swansea, aí com essa vitória por 1-0, fica aí na 4ª colocação, apenas 2 pontos do líder, né? O Swansea, que já antes liderava o campeonato, né? Deu uma decaída, ameaçou até ficar fora aí da zona dos playoffs, mas recuperando aí com a ajuda aí de empates dos seus rivais diretos, voltou a ficar numa boa colocação aí no campeonato. E peço aí que o Pedro complemente aí com informações aí, já que é o especialista aí do futebol de Gales. Assim, eu não esperava nada dessas duas equipes, né, nessa temporada. O Cardiff, rebaixamento, ridículo, a campanha na Premier League na temporada passada, manteve praticamente o mesmo time, e a gente pensa, o time da Premier League chega na Championship e nada de braçada, mas geralmente não, né, esses times que caem da Premier League, assim, que são ruins mesmo, a gente pode pegar o exemplo do próprio Sunderland, do Portsmouth quando caiu, do próprio Fulham nessa temporada também que está sofrendo, do Stoke City.
quando o time cai bem assim na Premier League, cai bonito, perdendo muito, jogando mal, ele geralmente é um time que não tem nível nem para subir na Championship. Então eu não esperava muita coisa de Swansea e Cardiff nessa temporada. Acredito que a campanha do Cardiff, do Swansea, melhor dizendo, é bem surpreendente. Né? Tem 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Hoje é o 4º colocado, como você falou. E a Championship ela tá bem apertadinha ali. Então foi um jogo legal, movimentou bastante o Twitter. Aí o pessoal lá no País de Gales se anima muito, né? Porque quem gosta de futebol no País de Gales tem um negócio que eles torcem para os times do norte ali da Inglaterra, ali mais coladinho, do sul, aliás, mais coladinhos ali no País de Gales, sul ou norte, agora eu confundi, minha geografia é ruim, Eduardo, me ajuda aí, Eduardo. Eles torcem mais para os times colados ali ingleses e também se dividem entre Cardiff e Swansea, apesar de eu achar que o Swansea tem uma torcida maior. E aí nos últimos confrontos entre essas duas equipes, a vantagem é toda do Swansea, que tem mais vitórias, são 5 vitórias contra 3 do rival azul. E aí você falou em decepção, Eduardo, a gente pode já puxar para o próximo destaque da Championship nessa rodada, o Nottingham Forest. 2 derrotas seguidas, apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, e o suficiente para tirar o Forest, que chegou a ser vice-líder da zona de classificação, caiu para a 10ª posição. Pois é, né? 2 derrotas seguidas, uma fora de casa contra o Wigan, outra em casa para o Hull City, né? 2-1. E na última rodada aí, o jogo do Forest foi adiado, né? Em casa contra o Reading. A única partida adiada aí da Championship foi por causa do estado do gramado lá do estádio do Nottingham Forest, né? Acabou até sendo motivo de piada aí pros rivais, porque, igual você disse antes, né? É comum jogos serem adiados nessa época do ano por causa de chuva, por causa de gramado cheio de lama e tudo, mas não na Championship, né? Geralmente aí na 4ª divisão, 5ª divisão, jogos mais para baixo, né? De times que tem menos poderio, né? Para manter um gramado bom. E acabou aí que o Nottingham Forest, somado essas 2 derrotas seguidas, teve essa partida adiada contra o Reading em casa. Então aí o Forest é o único time da Championship que tem 13 jogos, né? No momento, inclusive o Reading também, né? Que era o seu rival nessa última partida. Então, caso o Forest ganhe esse jogo contra o Reading, né, volta a ficar dentro da zona dos playoffs, mas isso não tira, né, o que o Forest vem fazendo nas últimas rodadas, né, decepcionando, inclusive com derrota em casa pro Hull, que não vem fazendo uma ótima campanha também, né, tá mais abaixo ainda na zona na tabela de classificação, né, tá abaixo do Forest e venceu o Forest fora de casa aí 2-1. É preocupante mesmo a situação do Nottingham Forest, realmente essa questão do gramado aí, na 2ª divisão, um time do tamanho do Forest, isso aí acontecer é triste. E como o Eduardo bem disse, então, caso de vitória nesse jogo atrasado, o Forest pode voltar à zona de classificação dos playoffs, em caso de derrota já começa a se distanciar, e aí vai começar a acontecer de novo o que sempre tem acontecido nas últimas temporadas aí da Championship. Né, o Forest sempre começa empolgando e cai, e depois no final tenta uma reação, mas aí já tarde demais. O que vinha acontecendo também com o Leeds, antes da chegada do El Louco Bielsa, o Leeds que empatou na rodada. Então, antes da gente passar lá para a parte de baixo, que tem um time grande também que está em situação difícil, os primeiros colocados da Championship hoje são o West Bromwich com 27 pontos, seguido pelo Preston North End, que não vencia aí há 2 rodadas, voltou a vencer, venceu o Blackburn Rovers por 3-2, assumiu a vice-liderança com 25 pontos. Esses 2 times hoje subiriam direto para a Premier League. Logo depois, com os mesmos 25 pontos, temos Leeds United e Swansea, Sheffield Wednesday com 24, assim como Bristol City estão ali na zona de classificação para os playoffs. Fulham, Queen's Park Rangers, Charlton, Forest e Birmingham são ali as outras, até o Brentford também com 21 pontos, são as equipes mais perto. Aí até a 12ª colocação, tá tudo muito embolado na Championship e ninguém conseguiu ainda se desgarrar. Quase todo mundo tem chance, menos as equipes que estão lá embaixo, que aí a situação já está mais complicada, Eduardo. E nessa rodada, o Middlesbrough está se afundando, não vence há 5 rodadas, são apenas 2 vitórias na competição. Não perdeu, mas empatou, tropeçou de novo e entrou na zona de rebaixamento, né, Eduardo?
É algo que a gente não esperava do Middlesbrough, né, que vem fazendo campanhas após o rebaixamento, né, da Premier League, vem lutando para subir de volta, né, não vem fazendo campanhas ruins nos últimos anos, e agora decepcionando pra caramba, né, igual você disse, várias rodadas aí sem vencer, só apenas 2 vitórias nessa competição inteira, né, em 14 jogos apenas 2 vitórias, e um empate aí em casa, né, contra o Fulham na sua última rodada. Se a gente olhar a tabela, né, de classificação, puramente a tabela, a gente vai pensar que, bem, o empate com o Fulham está na 7ª colocação, né, talvez até não seja um resultado tão ruim assim, né, mas pensando que a equipe vem desperdiçando pontos importantes aí em jogos aí nas últimas rodadas, né, inclusive contra o Huddersfield na rodada anterior, né, fora de casa, mas um adversário direto aí no momento, foi um resultado ruim, né, contra o Fulham. A equipe está bem ali é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento, né, 22ª colocação, e não está nada perdido pro Middlesbrough, né, é bem possível escapar dessa zona, né, até porque o campeonato está bem no comecinho ainda, né, o Middlesbrough certamente tem toda a chance de escapar desse rebaixamento, e que eu acredito que vai acontecer, né. Eu acho que o Stoke e o Barnsley, que estão abaixo, né, do Middlesbrough, estão num nível muito abaixo, né, dos outros, apenas 8 pontos conquistados pelos dois, enquanto que o resto aí, as equipes que estão ali acima, Middlesbrough, Reading, Huddersfield, Luton, Wigan, as equipes aí que vão brigar aí. É isso aí. Então, olhos bem atentos para Wigan, como o Eduardo falou, Luton Town, Blackburn Rovers também, Huddersfield e Reading, que estão beirando a zona de rebaixamento, que hoje tem Middlesbrough com 12, Stoke City, que conseguiu aí algumas rodadas atrás uma sequência de 2 vitórias seguidas e parecia ali que ia dar uma reagida, mas já voltou ao normal, perdeu os 2 últimos jogos. E o Barnsley, apenas uma vitória na temporada, 8 pontos, também tem empatado bastante, empatou muito mais do que o Stoke, por exemplo. Então, olho nessas 2 equipes, que a briga pela classificação na Championship tá muito boa, mas a briga pelo rebaixamento também tá forte, e a gente vai ter ainda muita mudança nessa tabela. O artilheiro da Championship é o Mitrovic, tem 11 gols em 14 partidas. Passando então agora, vamos subir de divisão. Já não temos mais nada para falar da Championship, vamos para a Premier League. A Premier League que teve uma rodada neste final de semana, uma rodada que teve jogos, teve clássico, teve muita polêmica e teve uma goleada histórica. E é por ela que a gente vai começar na sexta-feira, dia 25, Eduardo. O Southampton recebeu o Leicester, que abriu o placar com o Chilwell aos 10 minutos. 2 minutos depois, o Bertrand foi expulso, tomou cartão vermelho. E aí, Eduardo, eu quero que você conte para o nosso ouvinte do podcast o que aconteceu depois do cartão vermelho do Ryan Bertrand. Por favor, Eduardo. Pois é, né? Depois desse cartão vermelho aí do Bertrand, né, que você falou, esse cartão vermelho, na verdade, foi até no mesmo lance do primeiro gol, né, do Leicester. Saiu o gol, daí o VAR revisou um lance no comecinho da jogada, que o Bertrand fez uma falta dura e acabou expulsando, e depois disso desandou 9-0 pro Leicester City, maior vitória da história da Premier League, né, empatando com uma vitória do Manchester United sobre o Ipswich em 1994, só que aquela partida foi em casa, né, então essa vitória do Leicester City 9-0 foi a maior vitória da história da primeira divisão da Inglaterra, de um time fora de casa, somando aí desde lá dos anos 1887, quando começou a primeira divisão inglesa. 3 gols de Ayoze Pérez, 3 gols de Jamie Vardy, um gol de James Maddison, um gol de Yuri Tillemans e um gol de Ben Chilwell. Então, 2 hat-tricks, né, nessa partida, Vardy e Ayoze Pérez. Somente uma vez tinha acontecido isso na história da Premier League, uma partida entre Arsenal e Southampton. Então, o Southampton 2 vezes levando 2 hat-tricks aí na história da Premier League. Vale lembrar também que aquela vitória do Manchester United sobre o Ipswich, que eu falei, né, na década de 90, que até então era a maior vitória, né, 9-0, quem estava no gol do Manchester United aquele dia era o Schmeichel, né, o Schmeichel pai.
Enquanto que quem estava no gol aí do Leicester City nessa partida, Schmeichel Filho, né? O Kasper Schmeichel. E do outro lado, o goleiro do Southampton, o pai dele também já havia levado uma goleada de 7-1 quando ele também era jogador. Então, várias coincidências, vários recordes quebrados aí durante essa partida. E o gol aí do Vardy, né? O gol que decretou esses recordes todos. O último gol dele, né? Já foi aos 50 minutos do segundo tempo, gol de pênalti, para sacramentar tudo, né? E o Vardy, após o jogo, disse, né, que o Johnny Evans, zagueiro, né, do Leicester City, disse aí pro elenco, reuniu todo mundo ali e falou, quando tava 6-0, né, que eles podiam ir atrás de um recorde, né? O pessoal parece ali que não tava muito a par disso, né? E depois que o Johnny Evans falou isso, o pessoal foi para cima, foi atrás desse recorde e conseguiu, né? E eu acho que bem válido isso, né? Eu vi um pessoal reclamando, falando que o pessoal tinha que ter compaixão com o Southampton, 6-0 tava bom já. Eu acho que não, acho que tem que ir para cima mesmo, tem que fazer o seu trabalho, né? Que é fazer gol, porque acabaram entrando na história, né? Certamente daqui muitos anos vão lembrar dessa partida. E um exemplo aí do Johnny Evans, um exemplo de profissional, que é um cara que quando jogava no Manchester United, né, Eduardo, você vai lembrar bem, que foi um cara muito criticado, mas era um bom jogador, um zagueiro razoável. Depois foi ficando mais velho, caiu um pouco de qualidade, mas ainda é muito bom jogador. E é um cara que com certeza conhece a história do Manchester United, é cria do Manchester United. Então ele sabia, provavelmente ele sabia desse 9-0, dessa vitória do United de 9-0 para cima do Ipswich lá em 94. E ele se lembrou e passou isso para os companheiros, né? E o goleiro chama-gol que você falou aí é o Angus Gunn, é o goleiro do Southampton, ele que tomou aí esses gols, e o pai dele também, que já tinha sido humilhado uma vez em campo pelo Southampton. Então, assim, goleiro chamado Gunn, abre o olho que chama-gol, é perigoso. Nós tivemos também, Eduardo, um jogo nessa rodada, o clássico, né? Liverpool e Tottenham. Eu assisti essa partida, e olha, parecia que o Tottenham conseguiria se recuperar no campeonato, né? O Tottenham tá muito mal na tabela de classificação. Muito mal, não. O Tottenham tá na 11ª posição. Tá ali quase no meio da tabela. Mas, por exemplo, tá atrás do Sheffield United, do Crystal Palace, do Bournemouth, do West Ham, do próprio Leicester, que nós falamos agora. Então, assim, é uma temporada que começa muito difícil para o atual vice-campeão inglês. E logo com 1 minuto de jogo, o Harry Kane ganhou lá uma bola dos zagueiros e abriu o placar. Fez o gol fora de casa, o jogo foi em Anfield, e aí a torcida do Tottenham já se empolgou, né? Mas aí o Tottenham depois voltou ao seu modo normal de atuação na temporada, né? Aquele modo preguiça. O Pochettino continua insistindo em jogadores como o Dele Alli, como o Christian Eriksen, inclusive jogando fora de posição. Boa parte do jogo o Christian Eriksen jogou aberto na ponta direita, né? Ele colocou o trio de ataque dessa vez com Eriksen, Harry Kane e Son pela esquerda, Sissoko, Harry Winks e Dele Alli, na defesa Aurier, Alderweireld, Sanches e Danny Rose. Aí a grande crítica que fica por parte dos torcedores do Tottenham é: por que Aurier, Danny Rose, Dele Alli e Eriksen ainda estão no time do Tottenham, sendo que esses caras não estão entregando nada na temporada? Para quem não viu o jogo ter ideia, o Lucas Moura entrou em campo aos 84 minutos de jogo. E o Lo Celso aos 88 no lugar do Eriksen, o Lucas Moura entrou no lugar do Aurier, aí ele colocou o Sissoko na lateral direita. Pra quê? Aí eu vou perguntar, pra quê? O Aurier já tinha feito um pênalti infantil demais no jogo, que foi o segundo gol, o gol do Salah, o Henderson fez o primeiro gol. Então, pra que colocar 2 jogadores nos minutos finais do jogo, já sem tempo? Porque, por exemplo, o Lucas Moura entra aos 84, até ele aquecer, entrar no ritmo do jogo, já deu os acréscimos. E aí o cara não tem mais tempo de fazer nada. Não é sempre que o Lucas vai ter aquela estrela que ele tem de entrar no primeiro toque da bola, fazer um gol. Então, realmente, as decisões do Pochettino na atual temporada têm sido muito ruins. E eu acredito que mais do que a fase dos próprios jogadores, a fase do seu treinador, que é ruim, tem prejudicado mais ainda o Tottenham na temporada do que propriamente os atletas em campo. Tá na hora de mexer. A torcida do Tottenham clama por mudanças. E já do lado do Liverpool, mais uma atuação impecável de Fabinho, Salah deixando dele, o Mané também jogando bem, Firmino não brilhou tanto, mas o Liverpool fez o que precisava
para vencer o Tottenham e se manter na liderança da Premier League. O Liverpool agora vai para 28 pontos, né? O Manchester City tem apenas 22, vem na segunda colocação. O Manchester City que na rodada venceu o Aston Villa no sábado por 3-0. Os gols do Villa, do Manchester City, melhor dizendo, foram marcados por Sterling, Davi Silva e Gundogan. O Gabriel Jesus foi titular nessa partida. Aí logo depois veio o Leicester com 20, os mesmos 20 pontos, Eduardo. Aí eu vou chamar você para falar do Chelsea. O Chelsea que venceu o difícil Burnley fora de casa por 4-2. E esse jogo aí, Eduardo, alguém vai parar esse Chelsea do Lampard que, pelo visto, agora embalou? Pelo jeito, o Chelsea encaixou, né, certinho com o estilo de jogo aí do Lampard. Essa vitória contra o Burnley, né, até certo momento do jogo parecia um jogo bem difícil, né? O Pulisic abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, né, o gol de perna esquerda. Mais tarde no jogo, ele ampliou com gol de perna direita. Depois, um gol de cabeça. 3 gols aí do Pulisic, hat-trick perfeito, né, como é chamado, principalmente lá na Inglaterra, né, gol de esquerda, gol de direita e gol de cabeça. E logo depois o Willian fez o 4-0. Isso aí com menos de 15 minutos aí do segundo tempo. E aí já bem nos minutos finais aí de partida, já depois aí dos 40 minutos, o Jay Rodrigues fez um golaço num chute de fora da área, e o Dwight McNeil descontou ainda mais, né, pro Burnley. Final de jogo aí 4-2 pro Chelsea. Chelsea que vem uma boa sequência de vitórias, né, tanto na Premier League como na Champions League também, né, 4 vitórias seguidas na Premier League, e o Chelsea vai subindo aí de posição. Já abre 4 pontos de distância para o Arsenal, que vem numa posição atrás, e pelo jeito vem desempenhando um bom futebol, né? E pelo jeito vai continuar desempenhando, vai subindo aí na tabela. No momento está atrás apenas de Leicester City, Manchester City e Liverpool. Jogadores importantes aí do Chelsea, né? Como Pulisic, Mason Mount, Tammy Abraham, Tomori, todos jogadores jovens, né? Que meio que tem que ser usado forçadamente, né, por causa da suspensão de transferências, né, que o Chelsea está passando, e que vem dando resultado, né, sob o comando aí do Lampard. A molecada vem desempenhando bom futebol e vem fazendo um bom trabalho aí na Premier League. Verdade, você falou do Arsenal, que é o primeiro time aí, é o único time, na verdade, só tem uma vaga para a Liga Europa, uma vaga pela Premier League, né, a outra é via FA Cup. O Arsenal está hoje na 5ª colocação, vem de empate, o empate em casa por 2-2 contra o Crystal Palace. E aí o nosso grandioso Granit Xhaka, um dos jogadores mais criticados da atual edição da Premier League, aprontou uma lá, não foi, Eduardo? O Xhaka é o capitão, né, do Arsenal no momento, e ele não vem desempenhando um bom futebol, né? A torcida aí do Arsenal vem pegando no pé dele. E quando ele foi substituído aí, né, nessa última partida contra o Crystal Palace, a partida estava empatada 2-2. O Arsenal tinha aberto 2-0 logo no começo do jogo, levou o empate, a torcida estava impaciente já, e ele saindo de campo, saindo bem devagarzinho, como se estivesse goleando, né, o Crystal Palace. A torcida ficou brava, começou a vaiar, e aí o jogador ficou puto, digamos assim, né? Colocou a mão no ouvido, fez gestos para a torcida, e quando saiu de campo jogou a camisa no chão, e aí a torcida do Arsenal caiu inteira sobre ele, né? Ele já não será relacionado para a partida de amanhã, né, contra o Liverpool na Copa da Liga. O Unai Emery, né, o treinador do Arsenal, já disse que ele vai precisar pedir desculpas aí para a torcida do Arsenal. Ele no Instagram, que tinha uma foto de perfil com a camisa do Arsenal, já trocou a foto, colocou ele com uma foto dele com a camisa da Suíça, né, da seleção da Suíça. Então, uma situação bem complicada aí do Xhaka, né, volante suíço, né, de origem albanesa aí do Arsenal, não vem desempenhando bom futebol e agora tem todo esse problema aí com a torcida. Lembrando que o Xhaka ainda é, né, mas era o capitão aí da equipe do Arsenal. Isso simboliza bem, né, o que o Arsenal vem passando aí nesses últimos tempos. É verdade, a situação do Arsenal é um pouco parecida com a do Manchester United pós Alex Ferguson, né? A questão é que o Arsenal ainda consegue se classificar ali sempre para a Liga Europa.
Champions League, então é um pouquinho melhor, mas não está muito diferente não. E o Arsenal fez 2 gols bem rápido, antes dos 10 minutos já estava 2-0, né, gols do Sócrates, com assistência do Xhaka e depois o Davi Luiz, e aí o Milivojevic fez o gol de pênalti, aí o 2-1 ainda no primeiro tempo, e no início do segundo tempo o Jordan Ayew empatou o jogo, e aí pouco tempo depois desse empate teve aí toda essa substituição, entrou o Saka no lugar do Xhaka, e aí foi toda essa história que o Eduardo contou. O Xhaka, que inclusive foi escolhido como capitão do Arsenal numa votação entre os jogadores proposta pelo próprio Unai Emery. Então, Eduardo, como você falou, né? Você vai escolher o capitão do seu time, você vai fazer uma votação. Não, o técnico tem que saber se impor. O meu capitão é esse cara aqui, é o Davi Luiz, é o Guendouzi, sei lá quem seja, é o Lacazette, porque eu acredito que esse cara é o que controla o vestiário. Não foi. Fez isso, virou todas as câmeras, os holofotes para o Xhaka, que agora não pode errar. E ele, que nunca foi um grande jogador, é um jogador bom, é um jogador razoável, assim, para compor o elenco, para jogar talvez um time menor seria ideal. Não é um jogador do tamanho do Arsenal, mas não é um péssimo jogador, pelo contrário, jogador de seleção. Só que tá com agora mais ainda todos os holofotes virados para ele. Então, sempre que ele entrar em campo, ele vai estar parecido com o Ozil. A gente pode colocar assim. Tanto o Xhaka quanto o Ozil, eles se queimaram tanto com a torcida do Arsenal, muito por conta deles também, mas por conta de algumas atitudes do treinador, do Unai Emery, que agora eles não podem mais errar. E talvez o Xhaka nem volte a jogar mais pelo time do Arsenal. Eu diria que se tivéssemos próximos aí da janela de transferência, ele nem jogaria mais pelo Arsenal, porque se ele trocou até a foto do Instagram, meu amigo, se trocou a foto do Instagram é porque o negócio é sério. Agora, vamos ver as próximas cenas aí da novela Granit Xhaka. E para terminar a Premier League, o Manchester United venceu fora de casa o Norwich City. O United, depois do clássico contra o Liverpool, parece que voltou aos trilhos da vitória, empatou com o Liverpool, na verdade, mas fez bons jogos aí na Europa League durante a semana e agora voltou a vencer, venceu bem. Há muito tempo não fazia mais de um gol por jogo, agora fez, e se não me engano eram 12 ou 13 partidas, agora me fugiu a informação, se você souber, fala aí, Eduardo. E o McTominay abriu o placar, o Marcus Rashford, depois com um lindo passe do Daniel James, fez o segundo gol, e aí no segundo tempo o Rashford deu o passe para o Martial fazer o terceiro do United. Lá no finalzinho, o Hernandes fez o gol de honra do Norwich, que jogava em casa, mas não foi o suficiente, e o time de Ole Gunnar Solskjaer reage na temporada, né? Não vencia aí há 4 rodadas, voltou a vencer, 13 pontos, já colou no Arsenal e colou no Crystal Palace, atualmente ocupando a 7ª colocação. Lá embaixo, o Everton voltou a perder. O Everton, que tinha ganho na rodada passada do West Ham em casa, foi jogar fora contra o Brighton, perdeu por 3-2. Parece inevitável o destino do Marco Silva lá no Everton. Voltou a perder, está na 16ª colocação. Então, luz amarela lá. Luz amarela também para o Newcastle, que assim como o Everton tem só uma vitória nos últimos 5 jogos diante do Manchester United. Tem 9 pontos. E só não está na zona de rebaixamento, porque o Southampton foi humilhado pelo Leicester, tem 8 pontos, o Norwich tem 7, e fechando a tabela da Premier League, o Watford, que o único time que ainda não venceu na temporada, tem 5 pontos, e é o lanterninha. O Wolverhampton, que até pouco tempo estava por ali, deu uma embalada na competição, vem de 2 empates, mas tinha conseguido 2 vitórias, já subiu, está na 12ª colocação. De Premier League foi isso, Eduardo. Então, vamos falar da rodada da Copa da Liga para a gente encerrar. Copa da Liga que tem rodada nesta terça-feira, quando estamos gravando, e na quarta, quando provavelmente você que está em casa vai estar ouvindo, quarta-feira, 29 de outubro de 2019. E nós temos alguns jogos interessantes nessa terça. Por exemplo, Burton e Leicester, Crawley e Colchester, Everton e Watford, Manchester City e Southampton, Oxford United e Sunderland. Mas aí os grandes jogos mesmo ficaram para quarta-feira, quando teremos Liverpool e Arsenal, Aston Villa e Wolverhampton, e Chelsea e Manchester United. Liverpool e Arsenal, Chelsea e United, os grandes jogos, né, Eduardo, dessa rodada da Copa da Liga. Pois é, né, bons jogos a gente teve, né, nesse sorteio, além de Liverpool e Arsenal, Chelsea e United, né, clássicos entre equipes grandes da Inglaterra, né, mais de cidades diferentes, também temos aí Aston Villa e Wolverhampton, né, são cidades diferentes, mas é um clássico local ali, né, na região de West Midlands,
Aston Villa fica na cidade de Birmingham e o Wolverhampton, obviamente, na cidade de Wolverhampton, cidades vizinhas, né? Há sim uma grande rivalidade entre as duas equipes, apesar de um não ser o maior rival do outro. O Aston Villa tem como seu maior o Birmingham City, enquanto que o Wolverhampton tem o West Bromwich como seu maior rival. Mas há sim grande rivalidade, então os jogos aí de maior rivalidade ficam para amanhã, né? No caso, dia 30, quarta-feira, e enquanto que hoje, né, dia 29, você ouvinte do podcast provavelmente já vai saber o resultado dessas partidas, mas a que mais se destaca aí provavelmente seja Manchester City e Southampton. Southampton que levou essa goleada, né, do Leicester 9-0 em casa nessa última rodada de Premier League e agora tem a grande sorte de enfrentar o Manchester City fora de casa. 2 vezes seguidas, porque na próxima rodada da Premier League também enfrenta o Manchester City fora. Então aí uma situação completamente difícil aí para o Southampton, que vem de goleada e provavelmente vai sofrer mais uma, né, mais duas, quem sabe aí do Manchester City fora de casa. Completamente azarado esse Southampton nessa tabela, né Pedro? Diriam os mais pessimistas que 9 vira, 18 acaba. Mas é isso aí, Eduardo. Bons destaques. Eu também destaco essas mesmas partidas que você. Jogo muito interessante, esse jogo do Aston Villa contra o Wolverhampton que acontece na quarta-feira. O Aston Villa faz uma campanha razoável na Premier League, tenta sobreviver, mas tem bons jogadores, né? O Wesley começa a fazer os seus golzinhos, tem o McGinn, que é o irlandês, bom jogador também, tem o Grealish, Jack Grealish, que está sendo aí aclamado por alguns da imprensa para ser convocado para a seleção inglesa, por enquanto ainda não, mas pode pintar na próxima data FIFA na seleção. O Tyrone Mings já estreou pela seleção, então o Aston Villa tem um bom time. Esse jogo também é um jogo muito interessante. Quem gostar aí de um jogo mais alternativo, tiver como acompanhar Aston Villa e Wolverhampton e não quiser ver nenhum dos dois clássicos, vai valer a pena também, tenho certeza que vai ser um jogaço. Eduardo, algum destaque final ou podemos encerrar? Olha, Pedro, por mim, falamos de tudo aí, né, da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta divisão, FA Cup, Copa da Liga. Eu acho que a gente cobriu bem aí o que aconteceu aí nas últimas rodadas aí do futebol inglês, a não ser que você tenha algum destaque aí a fazer. Eu não tenho mais nenhum, também concordo com você, fizemos aí o nosso papel. Final de semana, então, durante a semana agora teremos jogos, né, no meio de semana, já na sexta-feira, as ligas inglesas, né, voltam, que esse meio de semana teremos as Copas, no fim de semana nós teremos de volta já as ligas inglesas, e aí na próxima semana voltaremos com o podcast Futebol Inglês. Você que está ouvindo, já deixa um like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, aquela coisa toda, e compartilha com o seu amigo que você sabe que torce, que tem simpatia por algum time ali do futebol da Inglaterra, você sabe que gosta de futebol europeu, gosta de podcast, compartilha a gente aí, vamos fazer a nossa comunidade do futebol inglês crescer cada vez mais aqui no Brasil, não só a comunidade da Premier League, né, que a Premier League é o carro-chefe, é importante, mas as divisões inferiores da Inglaterra também são muito legais de acompanhar, e para nós é um prazer muito grande vir aqui toda semana falar para vocês do que está acontecendo lá na base da pirâmide da Inglaterra. Sem mais delongas, eu espero que vocês tenham gostado aí da minha apresentação. Tentei fazer aqui às vezes de José Walter, que estará de volta, se tudo der certo, na próxima semana. Um abraço para o Eduardo, um abraço para você que nos ouviu, um abraço também aí para o Master e para o Parisi, que não estão conseguindo também gravar conosco, mas tenho certeza que logo, logo estarão por aqui. Sem mais, é isso, me despeço. Até o próximo podcast Futebol Inglês. Valeu!